Você sabia que algumas frutas, sim, frutas, podem acelerar o envelhecimento, desregular seu corpo e até causar mais estragos que um refrigerante? Estudo recente, publicado no Journal of Clinical Nutrition, revelou um dado assustador. Adultos com mais de 60 anos, que consomem determinadas frutas ricas em açúcar, têm até 57% mais risco de desenvolver a chamada síndrome metabólica, uma condição que pode levar ao infarto, AVC e diabetes. E o pior é que muitas dessas frutas são vendidas como saudáveis, naturais, boas para digestão. Mas, dependendo do momento da vida, elas podem estar minando sua energia, mexendo com sua memória e drenando sua vitalidade, sem nenhum sintoma aparente. Por outro lado, existem frutas que funcionam quase como um remédio natural. Elas regulam a pressão, protegem o coração, alimentam o cérebro e até rejuvenescem as células com o tempo. Neste vídeo, você vai descobrir quais são as 4 frutas que valem ouro para a saúde, e as 4 que é melhor manter bem longe do seu prato, mesmo que pareçam inofensivas. E atenção especial para a última fruta da lista de risco. Ela é doce, querida por milhões, e pode estar silenciosamente tirando seus anos de vida sem que você perceba. Prepare-se. O que parece simples, pode estar te custando muito mais do que imagina. Ele já foi visto como vilão por causa da gordura. Hoje, o abacate é um dos alimentos mais valiosos para quem quer viver com mais saúde, força e equilíbrio. Apesar de ser uma fruta, o abacate é rico em gorduras boas, especialmente o ácido oleico, o mesmo presente no azeite de oliva. Essa gordura ajuda a reduzir o colesterol ruim e a aumentar o bom, protegendo o coração de forma direta. Mas o abacate também surpreende em outro ponto. Ele tem mais potássio que a banana, com cerca de 950 mg por unidade média. E o potássio é essencial para controlar a pressão arterial, relaxar os vasos sanguíneos e evitar sobrecarga no coração, algo especialmente importante após os 60. Além disso, ele é fonte de luteína, um antioxidante que protege os olhos e ajuda a prevenir a degeneração macular, que é uma das principais causas de perda de visão com o avanço da idade. E tem mais. O abacate ajuda o corpo a absorver melhor vitaminas que só se dissolvem na gordura, como A, D, E e K. Ou seja, comer um pouco de abacate junto com uma salada, legumes cozidos ou verduras refogadas pode multiplicar o valor nutricional da refeição inteira. Meio abacate por dia já é suficiente. Pode ser no café da manhã, em forma de creme, pastinha ou até batido com limão. É uma fruta cremosa por fora, mas profundamente inteligente por dentro. E quanto mais o corpo amadurece, mais ele reconhece esse tipo de cuidado. Ela é simples, comum e está em quase toda feira. Mas a maçã é um verdadeiro presente para o corpo. Essa fruta é riquíssima em fibras, especialmente a pectina, uma fibra solúvel que alimenta as bactérias boas do intestino. E um intestino saudável significa mais imunidade, melhor digestão e maior absorção de nutrientes, 3 pilares essenciais para envelhecer com vitalidade. A maçã também ajuda a baixar o colesterol, graças à capacidade da pectina de se ligar às moléculas de gordura e eliminá-las do organismo. É como se a fruta limpasse as artérias, pouco a pouco. E tem mais. Ela contém flavonoides como a quercetina, que reduzem inflamações silenciosas e protegem o coração contra danos que se acumulam com o tempo. Apesar de doce, a maçã tem um índice glicêmico baixo. Isso significa que ela libera o açúcar de forma lenta na corrente sanguínea, evitando picos e quedas bruscas que afetam o humor, a energia e o controle do diabetes. É também uma fruta que sacia. Graças ao alto teor de água e fibras, uma maçã entre as refeições pode evitar o consumo de lanches ultraprocessados e ajudar no controle do peso sem esforço. E tem ainda um detalhe curioso. O simples ato de mastigar a maçã estimula a produção de saliva, que ajuda a proteger os dentes e reduzir o risco de cáries, algo que se torna ainda mais importante com o passar dos anos. Maçã vermelha, verde ou amarela, tanto faz. Todas elas carregam o mesmo convite, um cuidado diário, fácil e cheio de benefícios. Ela não é a fruta mais comum no prato do brasileiro. Mas a romã é uma das mais potentes quando o assunto é proteger o coração. Essa fruta de cor vibrante é rica em compostos chamados punicalaginas, antioxidantes tão poderosos que superam até o vinho tinto e o chá verde em capacidade de reduzir a inflamação nas artérias. Com o tempo, nossos vasos sanguíneos vão perdendo elasticidade, o fluxo fica mais difícil e a pressão aumenta. A romã atua justamente aí.
Ela ajuda a limpar as paredes internas das artérias, facilita a circulação e reduz a pressão arterial de forma natural. Estudos mostram que o consumo regular de suco de romã pode reduzir a pressão sistólica em até 20% em pessoas com hipertensão. É como se a fruta ajudasse o sangue a fluir com mais leveza, sem exigir tanto do coração. Mas os benefícios não param no sistema cardiovascular. A romã também apoia o cérebro. Pesquisas da Universidade da Califórnia mostraram que adultos mais velhos que consumiam suco de romã todos os dias apresentaram melhorias significativas na memória verbal. Isso porque os compostos da fruta conseguem atravessar a barreira hematoencefálica e proteger as células cerebrais do estresse oxidativo. E para quem tem dificuldade com mastigação, a boa notícia é que o suco 100% puro de romã oferece muitos dos mesmos benefícios, desde que não tenha adição de açúcar. Meia xícara por dia ou até algumas colheres misturadas no iogurte já fazem diferença. Uma fruta que parece pequena, mas dentro dela mora uma força silenciosa, capaz de preservar a juventude do coração e a clareza da mente. Pequenas no tamanho, gigantes no efeito. As frutas vermelhas são uma das melhores escolhas para preservar a mente, o coração e até a coordenação motora com o passar dos anos. E entre elas, o morango ganha destaque especial, não só pelos benefícios, mas por ser mais acessível no dia a dia do brasileiro. Essas frutas são riquíssimas em antocianinas, compostos antioxidantes, que dão cor vibrante aos alimentos e atuam diretamente no cérebro. Elas ajudam a reduzir a inflamação nas células nervosas, melhoram a comunicação entre os neurônios e fortalecem as sinapses responsáveis pela memória e pela atenção. Um estudo publicado na revista The Annals of Neurology mostrou que o consumo regular de frutas vermelhas pode retardar o envelhecimento cognitivo em até 2 anos e meio. Isso significa mais clareza, mais foco e menos lapsos no dia a dia. Mas não é só o cérebro que agradece. Essas frutas também regulam a pressão arterial, melhoram a flexibilidade das artérias e reduzem marcadores de inflamação que afetam o coração. E o morango, em especial, se destaca por ser uma excelente fonte de vitamina C, manganês, fibras e compostos anti-inflamatórios. Tudo isso com baixo índice glicêmico, o que evita picos de açúcar no sangue. Além disso, o morango pode ser consumido in natura, em vitaminas, saladas ou até congelado em cubos para sucos refrescantes e funcionais. O ideal é consumir uma xícara por dia, mesmo que seja dividida entre as refeições. Essas pequenas frutas não apenas alimentam, elas cuidam de dentro para fora. E o corpo, mesmo em silêncio, reconhece esse tipo de carinho. Ela é pequena, docinha, fácil de comer, e está sempre por perto. Mas por trás da aparência inocente, a uva pode ser um risco silencioso, especialmente para quem já passou dos 60. O problema principal está na quantidade de açúcar natural que ela carrega. Só uma xícara de uvas pode ter mais de 20 gramas de açúcar, praticamente o mesmo que uma barrinha de chocolate ao leite. E como é muito fácil comer um cacho inteiro sem perceber, o excesso de açúcar entra rápido na corrente sanguínea, causando picos de glicose e de insulina. Com o tempo, isso sobrecarrega o pâncreas, favorece o acúmulo de gordura abdominal e aumenta o risco de diabetes tipo 2. Além disso, as uvas têm pouquíssima fibra. Isso significa que o açúcar é absorvido ainda mais rápido, o oposto do que o corpo maduro precisa. Outro ponto importante: as uvas estão entre as frutas que mais acumulam resíduos de agrotóxicos quando não são orgânicas. E o corpo, com o passar dos anos, tende a ficar mais sensível a essas toxinas, o que pode piorar quadros inflamatórios e comprometer a imunidade. E tem mais: a casca da uva, por ser muito fina, oferece pouco valor nutricional comparada à casca de outras frutas como a maçã ou a pera. Mas colocá-las como lanche diário, ou consumir em grandes quantidades, achando que está fazendo bem, pode ser um tiro no pé. Quando o açúcar vem disfarçado de natural, os danos continuam sendo reais, só que mais difíceis de perceber. Elas parecem saudáveis, são vendidas em lojas naturais e costumam ter rótulos com palavras como funcional, leve ou nutritivo. Mas as frutas secas podem ser uma armadilha disfarçada, e bem perigosa, principalmente para quem já está cuidando da saúde com mais atenção. O primeiro problema é a concentração de açúcar. Quando uma fruta é desidratada, todo o líquido vai embora. O que sobra é basicamente açúcar natural em alta densidade.
Um punhado pequeno de damasco seco, por exemplo, pode conter a mesma quantidade de açúcar que comer 4 damascos frescos de uma vez, só que sem a saciedade e sem a hidratação que a fruta fresca oferece. Isso faz com que o corpo receba uma carga de glicose intensa, rápida e difícil de administrar, especialmente em quem tem resistência à insulina, diabetes ou propensão a inflamações silenciosas. Grande parte das frutas secas industrializadas contém conservantes como sulfitos, compostos que ajudam a manter a cor, mas podem causar reações respiratórias, dores de cabeça e aumentar o estresse oxidativo no organismo. E sim, esses efeitos colaterais são mais comuns em pessoas mais velhas, com um sistema respiratório ou imunológico mais sensível. Além disso, muitas dessas frutas vêm cobertas por xarope de glicose ou açúcar refinado, o que transforma um alimento teoricamente natural em um doce processado. Se você aprecia frutas secas, prefira aquelas sem conservantes, sem adição de açúcar, e consuma com moderação, sempre combinadas com alguma fonte de gordura boa ou proteína, para atenuar o impacto no organismo. No fim das contas, não é porque veio de uma fruta que continua sendo saudável. O excesso de doçura, mesmo natural, também cobra um preço. Ela é refrescante, doce e quase sempre aparece como símbolo de saúde. Mas a melancia, apesar da fama, pode ser traiçoeira, especialmente para quem está cuidando da glicemia, da energia e da vitalidade. O motivo? Ela tem um dos índices glicêmicos mais altos entre todas as frutas. Isso significa que o açúcar dela é absorvido rapidamente, causando picos de glicose no sangue, algo que pode ser muito perigoso para quem já tem pré-diabetes ou resistência à insulina, mesmo sem diagnóstico. Além disso, apesar do sabor agradável, a melancia tem baixíssima quantidade de fibras, ou seja, nada retarda essa absorção acelerada. O corpo recebe a frutose de uma vez só, e o pâncreas precisa correr para liberar insulina e tentar equilibrar tudo. Para quem tem um metabolismo mais lento ou costuma sentir quedas de energia depois de comer algo muito doce, a melancia pode estar sabotando o bem-estar diário, mesmo sendo natural. Outro ponto é que ela não sacia por muito tempo. A pessoa come, sente-se cheia pela água, mas pouco tempo depois, a fome volta, o que pode favorecer o excesso alimentar e dificultar o controle de peso. Se ainda assim você gosta de melancia, o ideal é consumir em pequenas quantidades, sempre combinada com alimentos ricos em fibras ou gorduras boas, como castanhas, sementes ou iogurte natural. Porque o problema não está só no sabor doce, mas na velocidade com que esse doce entra no sangue, silenciosamente. Ele é símbolo do café da manhã saudável, da vitalidade e até da infância. Mas o suco de laranja, especialmente quando consumido em excesso, pode ser mais perigoso do que parece, principalmente para quem toma medicamentos contínuos ou tem tendência à glicose alta. O primeiro problema é que, ao espremer a laranja, toda a fibra vai embora. E o que sobra no copo é basicamente açúcar puro em forma líquida, o que acelera a absorção, dispara a glicose no sangue e exige uma descarga rápida de insulina. Isso sobrecarrega o pâncreas, favorece o acúmulo de gordura abdominal e desregula o metabolismo com o tempo, mesmo que a pessoa ache que está se alimentando bem. Mas tem algo ainda mais sério. Alguns compostos naturais presentes nos cítricos, principalmente nas cascas e nos óleos essenciais, podem interagir com medicamentos, dificultando a metabolização correta e aumentando os efeitos colaterais. É o caso de remédios para pressão, colesterol, ansiedade e até alguns antibióticos. Em pessoas mais maduras, que já fazem uso constante desses medicamentos, o risco de interação é maior, e muitas vezes, imperceptível. A pessoa continua tomando os remédios certos, mas o corpo não responde como deveria. E ninguém desconfia do suco. Claro que uma laranja de vez em quando, inteira e com bagaço, continua sendo bem-vinda. Mas aquele hábito diário de tomar um copo grande de suco natural logo cedo pode estar fazendo mais mal do que bem, silenciosamente. Nem tudo que é natural é seguro em qualquer quantidade. E quando o corpo precisa de equilíbrio, excesso nunca é resposta. A diferença entre o que alimenta e o que enfraquece nem sempre está no rótulo, no gosto ou na aparência. Às vezes, está no detalhe. Na velocidade com que o açúcar entra no sangue. Na forma como o alimento se comporta dentro do corpo. Ou no modo como ele conversa, ou entra em conflito, com os remédios que você precisa. Frutas continuam sendo tesouros naturais, mas como qualquer tesouro, precisam ser descobertos com critério. Abacate, maçã, romã, morango, essas não são só frutas.
São aliadas de um corpo que quer viver bem, pensar com clareza e manter a autonomia. Já as outras, uvas em excesso, frutas secas, suco concentrado de laranja, podem parecer inofensivas, mas silenciosamente bagunçam o equilíbrio que o corpo levou uma vida inteira para construir. Agora que você já sabe disso, repare em como seu corpo reage depois de cada escolha. Nem sempre ele grita. Às vezes, só sussurra, mas nunca mente. E se esse vídeo te ajudou a enxergar com mais clareza o que colocar no prato e o que deixar de lado, compartilhe com alguém que também pode estar se confundindo em meio a tantas informações. Uma escolha melhor pode começar com uma simples informação bem explicada. E você pode ser o ponto de virada para alguém que só precisava disso, entender o que realmente faz bem. Esse canal existe para isso. E cada vez que você assiste, comenta ou compartilha, a gente entende que está no caminho certo.